nossos data centers ao redor do mundo, a gente tem uma preocupação grande com sustentabilidade. Legal. Agora, tem duas outras perguntas populares, as duas do Carlos França, e eu vou juntar elas porque ele começa dizendo assim, que o retorno nas buscas trazem milhões de ocorrências e o aproveitamento dentro do contexto pesquisado não chega nem a 5% do que é retornado, né? Ele pergunta como diminuir essa sobrecarga de informação, e a pergunta seguinte era também se os algoritmos não deveriam mitigar a sobrecarga cognitiva do usuário. Então, tá aí as duas perguntas. O pessoal aqui caprichou, você está vendo? Ótimas perguntas, obrigado por elas. Deixa eu ver a primeira delas. Eu acho que na primeira, se eu entendi bem a pergunta, você está aludindo ao fato de que quando a gente retorna 10 resultados para você numa página de Google Search, a gente, de fato, por detrás dos panos, né, está rodando candidatas respostas em milhares ou milhões de respostas diferentes, né, que a gente ranqueia apenas um número muito pequeno dessas, né, para responder para você. E isso, de fato, pode ser uma coisa que, na superfície, parece ser extremamente desperdiça, né, carga computacional, né? E é muito interessante a pergunta, porque a gente está começando já há bastante tempo a tentar mitigar, se isso é uma palavra em português, esse tipo de problema, né? Mas o problema, de fato, só para dar uma ideia, é até ainda maior do que esse. Para você imaginar o que acontece quando você faz uma pergunta na Google hoje em dia, quando você faz uma pergunta, vai ser provavelmente 3, 4 palavras, né? Quando nasceu Vila Lobos, né? Essa pergunta que você entra não é a que é mandada para todos os nossos servidores. Existe um estágio em que a gente tenta entender a sua pergunta melhor. Nesse estágio, a gente expande a sua pergunta em 20, 30 outras perguntas que a gente acha que são relacionadas, são de maneiras diferentes de fazer essa mesma pergunta. Então, quando você faz uma busca na Google, a gente frequentemente, para os nossos servidores, fazemos 10, 20, 30 buscas diferentes. Então, a carga ainda é muito maior do que isso, né? A gente tenta diminuir isso de várias formas, né? Por exemplo, uma das maneiras que a gente faz isso é a gente faz essas buscas em muitas fases. Você faz uma pergunta para a gente e a gente primeiro vai e tenta olhar essa pergunta nos nossos índices, mas não ir super profundamente. A gente vai primeiro, olha só uma parcela pequena dos índices que a gente acha onde estão os documentos mais importantes. E a gente olha então para esses resultados e tenta entender se essa busca mais rasa conseguiu te dar resultados de qualidade suficientes. Se isso ocorre, a gente devolve a busca e dá a resposta para você imediatamente. Se isso não correspondeu e não recebemos o que a gente acha que são respostas de boa qualidade, aí em si a gente paga um preço computacional mais alto e faz então a pergunta e verifica partes maiores do índice. Então, isso é uma maneira em que a gente reduz os overheads, né? Uma outra maneira que a gente resolve overhead é tentar entender de uma forma mais aguda, de forma mais precisa o que você está perguntando. Muita gente, às vezes, entra na caixinha de busca da Google uma pergunta que é basicamente qual é a temperatura hoje, né, aqui onde eu estou. Essa é uma pergunta que ela, de fato, ela é respondida melhor para um servidor específico que só tem weather forecasting, né? e meteorologia. Então, ela não precisa pesquisar o web inteiro, a gente sabe o que você quer no momento. Então, a gente tenta utilizar técnicas desse tipo para diminuir a carga computacional disso tudo. Sobre a carga cognitiva, essa realmente é uma coisa complicada, né? Porque isso é um trade-off, né? Um compromisso. A gente quer dar com a probabilidade máxima possível uma variedade de respostas diferentes para uma mesma pergunta, para que numa página a probabilidade de você achar o que você está procurando seja alta. Isso é um motivo pelo qual a gente tem um número de resultados relativamente pequenos. Mas isso realmente ainda é uma carga cognitiva
grande, né? E é um desafio não apenas de engenharia de software, um desafio principalmente de UX, né? De User Interface Design, né? Em que a gente continua investindo bastante. Perfeito. Eu queria aproveitar, usar aqui minha